Olá pessoal, uma boa tarde a todos, né? Estamos colocando aí mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Como eu havia falado no vídeo anterior, nós estaríamos fechando o ano, né, com 667 vídeos, e hoje eu resolvi postar mais um vídeo porque mais uma vez me surpreendo com a questão, com a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assim como a antiga ministra da Agricultura, a ministra Cátia Abreu, na época do governo do PT, teve uma péssima ideia, né, de colocar os frigoríficos em listas de exportação apenas por terem, né, um sistema de inspeção federal, um CIF, coisa que antigamente não era, que mesmo os frigoríficos tendo um sistema de inspeção federal, precisavam passar por auditorias para estarem qualificados para exportar carne. A Cátia Abreu, na época, teve essa péssima ideia, né, que não colaborou com nada, porque segundo numa afirmação dela, Cátia Abreu, criando esse sistema, né, agindo dessa forma, nós iríamos aumentar, dobrar, triplicar as nossas exportações de carne, e foi terrível, né? Basta nós sabermos que na última década o Brasil perdeu mercados lá fora. Depois veio o Blairo Maggi, né, onde as suas ações foram também relevantes à frente do Ministério da Agricultura para a carne bovina. Por quê? Porque ele partiu de um princípio, né, de uma reclamação do nosso grande concorrente lá fora, os Estados Unidos, por um episódio também insignificante, e aí anunciou medidas, né, e a medida que nós mais esperávamos, que era uma ação constante junto ao Ministério da Agricultura pelos episódios da carne fraca, simplesmente ele criou uma fantasia a partir de um novo RISPOA, que nada ajudou, que nada mudou, e a coisa seguiu do mesmo jeito. Aí agora a nossa futura ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, me faz um pronunciamento, né, triste para um início de governo, que ela acha, ou que ela vai determinar que toda a fiscalização sanitária fique a cargo dos frigoríficos. Bom, dona Tereza Cristina, eu sempre fui um apoiador do Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, mas não devo nada a ele, nem sou sustentado por esse governo, e digo que a senhora já vai entrar muito errado, assim como seus dois antecessores. Uma medida como essa é uma medida muito errada, e a senhora vai simplesmente assinar embaixo uma possível suspensão do Brasil hoje, né, no futuro próximo, para os grandes mercados consumidores de carne bovina brasileira. O episódio da carne fraca está aí. E ele ainda pode gerar muitos resultados negativos a partir de uma investigação maior. A gente sabe que o sistema, eu sou categórico ao dizer isso, que o sistema de fiscalização brasileiro é o melhor e mais eficiente do Brasil. Algumas bandas podres, algumas peças podres que existem dentro do Ministério, e eu sei porque já percorri 12 estados do Brasil, elas não podem sujar essa instituição de grande valor para o Brasil e para o negócio carne bovina. Se a senhora pensa ou tem uma ideia, né, de nós aumentarmos o nosso volume de carne comercializada com os países consumidores da carne bovina brasileira, ou se a senhora tem uma ideia, né, de fazer com que o nosso sistema sanitário seja conhecido e admirado por todo mundo, não faça isso. Não tome essa medida totalmente errada. O sistema de fiscalização sanitária dentro dos frigoríficos, eles não prejudicam ninguém. Eles não criam nenhum retrocesso, eles não atrapalham nenhuma produção, e eu, que trabalho há 22 anos, mais de 22 anos, junto ao negócio carne bovina no Brasil, não é dentro de uma pequena região ou dentro de um estado apenas, é no Brasil, provo que frigoríficos que trabalham corretamente, eles não dependem de nenhuma ajuda negativa de um sistema de fiscalização. Eles não precisam corromper, né, nenhum veterinário dentro do frigorífico para ser lucrativo e produtivo. Eu estou aqui para provar isso. E se a senhora tomar uma medida como essa, nós vamos perder mercado muito rapidamente. E o Brasil, com todo o potencial que tem, com uma pecuária que serve de exemplo para o mundo, né, de pecuaristas que investem pesado em melhoramento de genética, né, em melhoramento de raças para que nós possamos ter uma carne bovina de qualidade, a senhora simplesmente vai fechar mercados para esses pecuaristas, a senhora vai criar um obstáculo. A senhora vai fazer com que grandes mercados descubram
erros aqui dentro do Brasil, a partir de uma fiscalização interna, que nós vamos demorar anos para recuperar. A senhora simplesmente vai jogar fora todo um trabalho de anos que o Brasil vem tendo e vem fazendo para conquistar o mundo com uma carne bovina de qualidade. A senhora, além do pecuarista, vai prejudicar os frigoríficos. A senhora vai prejudicar trabalhadores. A senhora vai prejudicar o negócio carne bovina no Brasil. Então não faça isso. Mais uma medida errada. Se a senhora quiser saber como fazer para melhorar a carne bovina, existem grandes profissionais pelo Brasil. Abra as portas do Ministério, escutem quem vive dentro do negócio carne bovina no Brasil. Não tome uma atitude totalmente precipitada e errada como essa. A senhora tem um negócio com perspectivas muito grandes para 2019 e anos posteriores, que é o negócio carne bovina. Nós temos um rebanho, né, de gado bovino de alta qualidade. Nós temos frigoríficos de grande potencial produtivo. Não jogue fora todo esse potencial, esse grande potencial para nós conquistarmos o mundo com a nossa carne bovina, simplesmente por uma atitude errada que nem a que a senhora está querendo ter, que já foi anunciado. Tenha cuidado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos últimos anos, esteve perdido nas mãos de pessoas que não tinham conhecimento, que tinham apenas conhecimento em uma área apenas. Nós precisamos do Ministério da Agricultura atuante, forte, diariamente junto, sim, a todo o sistema de produção, principalmente ao de carne bovina. Nós precisamos que o CIF local dentro dos frigoríficos esteja mais junto das regionais. Nós precisamos que Brasília saia de dentro do seu escritório. Nós precisamos que Brasília entenda as regionais, entenda as necessidades das regionais e as regionais entendam as dificuldades dos CIFs locais. É aí que começa. Nós precisamos tomar medidas inteligentes. Nós precisamos ser proativos. Nós precisamos sair de dentro de gabinetes e entender a dificuldade do pecuarista brasileiro e também dos frigoríficos. São essas medidas que nós precisamos fazer, né, para nós podermos melhorar a nossa produtividade e lucratividade e a nossa representatividade lá fora. O mercado mundial de carne bovina precisa da carne bovina brasileira. Os nossos pecuaristas precisam de um reconhecimento maior. Os nossos frigoríficos, de maneira geral, não os grandes. Nós precisamos que a cadeia produtiva da carne bovina seja mais vista e mais lembrada. Que elas saibam que o mercado lá fora está aberto para todos. São essas medidas, ministra Tereza, que nós precisamos começar a entender e começar a desenhar um planejamento melhor para que nós façamos do negócio carne bovina no Brasil algo melhor para todos e não para apenas 1, 2 ou 3. Então, ministra Tereza, a senhora está começando errada. O Ministério da Agricultura está praticamente abandonado quando nós falamos em carne bovina, em fiscalização de carne bovina no Brasil. Nós temos um sistema eficiente e que serve de exemplo para o mundo. Como eu disse, algumas bandas podres que existem ainda no Brasil e que não foram vistas pela carne fraca precisam ser retiradas. E se a senhora tiver a competência de abrir as portas do Ministério da Agricultura e criar uma sindicância interna, a senhora vai conseguir sim identificar essas bandas podres e não deixar com que o Ministério da Agricultura, o sistema do Ministério da Agricultura, seja manchado por essa podridão. Então são essas medidas que nós, que trabalhamos junto ao setor, esperamos da senhora. O Ministério da Agricultura, os CIFs precisam estar atuantes dentro dos frigoríficos. Não simplesmente retirá-los e deixarmos à mercê somente das empresas. As empresas têm a obrigação de produzir carne bovina de alta qualidade. E o Ministério da Agricultura tem que fiscalizar essas operações. Como eu disse, eu provo para qualquer um no Brasil que o Ministério da Agricultura, os CIFs locais, eles não criam barreiras e nem atrapalham a produção nem a lucratividade dos frigoríficos. Todo mundo precisa trabalhar em comunhão e é possível sim ganhar dinheiro trabalhando em comunhão junto com o Ministério da Agricultura atuante dentro dos frigoríficos. Nós precisamos nos profissionalizar mais. E essa profissionalização e esse grande resultado que nós estamos esperando para a partir de 2019, que é nós começarmos a recuperar os mercados que nós perdemos nos últimos 10 anos com relação à exportação, a nossa esperança é que nós começamos a avançar novamente. Mas com essas medidas equivocadas que a senhora já começa anunciando, eu acho que a tendência é que nós sigamos regredindo e não, buscando crescer junto a esse mercado, progredindo.
Então, futura ministra Tereza Cristina, pense bem nessas bobagens que a senhora já está dizendo. Porque agindo dessa forma, eu tenho certeza que o negócio carne bovina no Brasil, a tendência é piorar e não melhorar, que nem a gente espera para os próximos anos. O Ministério da Agricultura precisa agir de uma forma consciente. Precisa olhar para dentro do Ministério da Agricultura, para que nós possamos tirar essas bandas podres que aí dentro existem ainda, para que nós não venhamos a ser prejudicados no futuro. São essas atitudes e são essas ações, ministra Tereza Cristina, que o Brasil está precisando. Precisa de um Ministério da Agricultura atuante, olhando para dentro do próprio Ministério e para dentro do Brasil, sem esquecer a representatividade lá fora. E se a senhora precisar, que eu acho que seria muito coerente, de um auxílio de alguém que trabalha dentro do Ministério, que trabalha dentro do negócio carne bovina do Brasil para entender o que nós estamos precisando, existem profissionais no Brasil que podem, em uma reunião apenas com a senhora, mostrar aquilo que nós estamos precisando para que nós possamos alavancar o negócio carne bovina no Brasil e fazer sim com que a carne bovina lá fora, no mercado externo, seja reconhecida ainda mais do que já é, muito pelo investimento de pecuaristas e frigoríficos no Brasil, muito pouco pelo Ministério da Agricultura. Certo, ministra? Futura ministra, né? Não comece errado. Olhe para dentro e tenta entender. Esqueça um pouco da política e tente entender o que os grandes profissionais dentro do Ministério da Agricultura estão passando e precisando, e também entender o que os pecuaristas e frigoríficos no Brasil estão precisando para se tornarem altamente produtivos, lucrativos e sustentáveis. Certo? Um forte abraço a todos. Não se esqueçam aí, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos esperando a sua sugestão, as suas ideias para que nós possamos em 2019 fazer do nosso canal um canal que venha a ajudar cada vez mais o desenvolvimento da produção de carne bovina aqui no Brasil. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.